Calamidade financeira, gente. Na prática, o que muda com o decreto anunciado pelo prefeito Gustavo Fink de Novo Hamburgo. Nós tivemos um climão, né, entre os dois, né, que se debateram ali, né, na Rádio Gaúcha, um contestando a versão do outro, né, com dívidas na casa de 200 milhões de reais. Segundo a prefeitura, a administração admite não ter dinheiro e busca conter gastos até o final do ano. Né, eles se estranharam na Gaúcha. Vamos acompanhar esse trecho aí dessa entrevista para Atualidades, onde o atual prefeito, né, quis jogar o valor lá para cima, a ex-prefeita disse que não é bem assim. Enfim, na prática, a gente vê a situação de Novo Hamburgo bem crítica. Vamos acompanhar o trecho da entrevista. E este número que foi jogado, ele precisa ser dito de onde saiu. Porque eu também quero saber de onde saiu esse número absurdo. Mas tem que comprovar, não é só dizer que tem um déficit de tantos milhões e não comprovar. Comprova, então, de onde é que tiraram este número? Porque os nossos estão comprovados, inclusive junto ao Tribunal de Contas. Prefeito Gustavo, de onde vêm os números? Na verdade, eu não vou entrar no debate com a ex-prefeita ao vivo, na Rádio Gaúcha, para ficar instigando ainda mais uma relação política. Mas nós não seríamos levianos de levantar o número de 200 milhões de reais, publicizar ontem num decreto de calamidade, e isso não for verdade, né? Mas eu respeito a prefeita fala das contas de 2022, realmente as contas delas têm uma relação de aprovação que vai passar pela Câmara, mas nós não estamos falando de 2022, em momento algum falamos das contas de 2022, nós estamos falando de 2024, e já em 2023 a prefeita já vai ter problemas de aprovação das suas contas, porque são coisas que vêm ao longo do tempo. Pelo amor de Deus, como pode dizer isso? Olha só, eu também não sou, eu estou aqui, eu realmente uma situação que eu nunca imaginei passar depois de ter saído, né, depois de 8 anos administrando a Prefeitura de Novo Hamburgo. Então, os números 23 e 24 também serão julgados pelo Tribunal de Contas, né? Não dá para ficar fazendo. Bom, ele disse o seguinte, ó, Novo Hamburgo não tem dinheiro para pagar suas contas, não tem dinheiro para pagar as contas. Se não tivermos medidas drásticas, podemos colapsar a saúde financeira do município. Né? Esse decreto de calamidade financeira é válido por 6 meses. A medida permite ao governo flexibilizar contratos e suspender as despesas. Bom, o que é importante nós dizermos, né? O ex-secretário da Fátima Daut, que é essa aqui, a ex-prefeita, né? Ele diz que tem déficit sim, mas ele contesta esses números do prefeito aí, né? De Novo Hamburgo. O novo prefeito, ele decretou esse estado de calamidade, então, né, e os cortes terão, entre os efeitos, o fim da orquestra municipal. Ou seja, gente, é aquela história que a gente vê em todos os municípios, né? A gestão anterior gasta mais do que não pode, porque vai largar o abacaxi na mão do próximo prefeito, e aí quem sofre no final da história é sempre a população. É sempre a população. Em São Leopoldo não foi diferente, o Vanazzi deixou lá uma dívida para o novo prefeito, o Leomar, né? E é isso aí, político é isso aí, vai deixar sempre o abacaxi. Tu acha que ele vai deixar? Quantos prefeitos você conhece que deixa ali o caixa zeradinho pro próximo, ainda mais se é de outro partido? O povo que se lasque, gente, essa é a real, eles estão só aí para eles, né? E o povo, saúde, coisa, isso aí a gente vê depois, aí a gente cria estratégia de marketing, a gente inventa uma historinha, a gente diz, aí o novo prefeito geralmente vai ficar os 4 anos botando culpa, porque o prefeito anterior deixou esse déficit, eu tô tentando aqui me virar. Então, assim, no final da história, é sempre o povo que se lasca. É isso aí, essa é a real, tá? Isso acontece em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre. O prefeito anterior não tá nem aí pro próximo. Essa história de pensar no povo, isso é papo pra dormir, sabe? É ilusionismo. Nós temos os ilusionistas do povo, né? É sempre muita jogada de marketing, tudo muito bem pensado. O fato é de que é um assunto que tem que ser colocado em prática, porque não é dinheiro deles, é dinheiro da gente, né? Nós que contribuímos para que esse dinheiro chegue lá na prefeitura, né? E aí o novo prefeito joga o valor lá pra cima, a antiga prefeita, não é bem por aí. É a guerra das narrativas, né, gente? Eu puxo o assado pro meu lado, e tu puxa o assado pro teu lado. Não, peraí, não é bem por aí, mas se não é bem por aí, é por onde, entendeu?
Bom, o Fink, ele disse que a prefeitura herdou uma dívida de aproximadamente 200 milhões da antiga gestão. E a ex-prefeita, ela contesta esses números, ela diz que ela afirmou que deixou 30 milhões em caixa e que a previsão de arrecadação do IPTU poderia chegar a 50 milhões. Para Fátima, o decreto não é justificável, né? E pode ser usado para justificar calotes e cortes desnecessários. A gente precisa ir a fundo nessa situação, gente, para saber quem está mentindo, para desmascarar mesmo, sabe, quem é o gestor que cria narrativas que melhor lhe convém, né? Aí o novo prefeito diz que não, que esse recurso foi alocado para a educação, né? O IPTU, que foi cobrado antecipadamente, e que isso foi direcionado para o valor da conta da educação, garantindo que os números fechassem dentro do percentual exigido pelo governo federal, e aí fica aquela história do eu te disse, eu não te disse. Bom, no portal do Tribunal de Contas do Estado, um portal público, né, a insuficiência financeira apresentada é de 117 milhões, ou seja, não bate com o que o prefeito aqui está dizendo, que ele diz que é 200 milhões, aí fica difícil, né? Aí assim, tu joga a informação no alto e aí, no portal de contas, do Tribunal de Contas, não é 200 milhões, ou seja, não está conferindo com a verdade aqui. Quando o prefeito Fink vem e diz que são 200 milhões e não detalha, fica complicado. A gente não sabe de onde ele tirou esse número. E tem uma parte importante. O que são esses 117 milhões de déficit? Desses 117 milhões, 70% dizem respeito a valores que a prefeitura deve ao Instituto de Previdência Municipal. Após ficar 8 anos à frente da prefeitura de Novo Hamburgo, a ex-prefeita Fátima Daut afirmou que entregava o cargo a Fink com cerca de 30 milhões no caixa. O ex-secretário diz que esse era o cenário da conta bancária da prefeitura para pagamentos correntes. Nas contas bancárias de livre movimentação tinha em torno de 30 milhões. São as contas que pagam as despesas correntes da prefeitura, como folha de pagamento, fornecedores. Então é o dinheiro que a prefeitura tem para gastar. Esses 30 milhões, ela não quis dizer que seria um superávit, disse o ex-secretário da Fazenda. Diante do déficit expressivo, o ex-chefe da Fazenda de Novo Hamburgo defende uma reforma previdenciária como a principal medida para reestruturar as contas públicas. O fato, gente, é que, por exemplo, fechar a orquestra municipal é uma patuscada, gente. É incompetência desses gestores que sempre vão colocar a culpa no mais pobre. Sempre vai estourar para o lado do povo. Por exemplo, a orquestra municipal que acolhe jovens, né, de periferia, que dá todo um suporte, né, uma atividade para essas crianças, para esses jovens. Olha, é impressionante. Agora, um decreto de calamidade e um jogando a culpa para o outro, o povo fica no meio disso tudo sem entender o que está acontecendo, e o corte de gastos, né, já atinge a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que na última semana decretou o fim das suas atividades. 72 anos de existência e era mantida com o subsídio do município, né? É muito triste, né? A incompetência dos nossos gestores, né? Dos nossos gestores que ficam atirando a culpa um para o outro. Tá, e o que diz o TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado? Bom, o órgão responsável por fiscalizar as contas dos prefeitos afirmou que o relatório de contas de 2024 será emitido a partir de maio desse ano. O momento atual ainda é de prestação de contas do ano anterior. Entre 2017 e 2022, o TSE recomendou a aprovação total ou com ressalvas das contas da Prefeitura de Novo Hamburgo. Ainda segundo dados disponibilizados pelo TSE, as contas de 2023 ainda estão aguardando esclarecimentos e as contas de 2024 estão aguardando auditoria. Então a gente precisa ir a fundo mesmo. Isso é papo para bem dormir. O novo prefeito sabia que não ia pegar a prefeitura toda endireitada, porque nunca se deixa a prefeitura legalzinha ali para o próximo gestor. Vocês estão sendo pagos para resolver os pepinos do município. Então vocês têm que resolver e têm que comprovar o que falam.
Se a prefeita anterior deixou quebrada a prefeitura, tem que trazer os números, tem que trazer a fonte. E falta um pouco de transparência para o atual prefeito nesse sentido. A prefeita anterior, né, a Fátima, ela diz que está tudo sob controle, que entregou os números e tudo mais, mas também não bate as informações. Ou seja, na minha opinião, gente, os dois estão errados e quem vai se lascar no final da história é o povo, é a orquestra de Novo Hamburgo, sabe? Esses políticos, gente, precisam ser colocados à prova. A gente precisa dizer para eles, vocês realmente não estão fazendo a coisa correta, não estão fazendo. Tanto o atual prefeito quanto a gestora anterior. Não dá para largar números e não comprovar. E a população, e a prestação de contas, e a transparência. O fato é de que entra ano, sai ano, entra político, sai político, a situação é sempre a mesma, né? É um caos na saúde, um caos na educação, e agora um decreto aí de calamidade, né? Um decreto que faz com que a prefeitura, né, tem estado de calamidade financeira. É só o que estava faltando para confirmar a incompetência dos nossos gestores. Impressionante, impressionante.